It's time! Brincadeira. Estamos aqui direto do trono para falar a respeito do livro de Lamentações. Já estamos aí no quarto capítulo. Tá escuro aqui, deixa eu mudar a posição dessa câmera. Ah, já estamos no quarto capítulo, olha que maravilha, do livro de Lamentações, né? E amanhã já é o final do livro de Lamentações. Meu Deus, como o tempo passa rápido. E Deus tem nos abençoado aí nesse almoço maravilhoso, direto do trono, sobre as nossas vidas. Esperando aí o Marcelo entrar, Marcelão entrando. Marcelão na área, né? Marcelão. E E aí, aí, Marcelo? pessoal? It's Ixi, a gente time! tipo, combinou? Hã? A gente, tipo, combinou? Pois é, cara. Pois é. Combinamos não, né? Foi Jesus incidência. Então, Marcelo, e aí, como é que estamos? Estamos bem, e você? Olha, foi muito engraçado saber ontem que você não gostou do livro de Lamentações no começo. Mas eu confesso que foi por causa do seguinte, Cláudia. Eu confesso para você que eu nunca tinha lido Lamentações, né? E ainda não li o livro de Jeremias. Então eu fico meio perdido às vezes em relação ao contexto histórico. Mas em relação à bênção do Senhor, eu não tenho dúvidas, entendeu? Então isso me completa. Amém. Glória a Deus. É. Mas assim, leia Você gostou do Jeremias. meu novo fundo? Cadê os livros? Não tem os livros agora, ó. Pois é, o que que aconteceram com eles? Ó. Tava aqui. Tô vendo não. Ah, agora vi. Estão ao contrário. É isso? É um espelho aí atrás? Não, é o vidro que tá limpinho, pô. Eu sou limpinho. Eu sinceramente tô enxergando muito não, mas tudo bem. É o Eu tô aquário, pô. Eu tô errado. do outro lado por causa da iluminação. Ah, A iluminação aqui de cima que sai pela janela, ela é muito intensa e fica meio que me atrapalhando, eu acho. Aí eu mudei de lado hoje. Hoje não, desde entendi. ontem. Só como tem 2 dias e meio, tem 1 dia e meio que eu não faço live, porque não deixam. Mas ontem você fez live, eu não percebi. Ontem eu fiz live aqui, né? Ah, sim, eu fiz do lado de lá, não foi? Agora eu também Eu- não lembro, não. Enfim, eu não Não importa. percebi. Então, mas olha só, isso não é importante. Importante é o livro de Lamentações. Foi isso que a gente veio É fazer verdade. aqui. Então, pare de conversa. Eu, né? Só É, fui eu que criei o e vamos assunto, ler né? Lamentações, vamos? Vamos Eu tenho lamentar um junto com aplicativo aqui da Jeremias aí. Bíblia. Eu tenho um aplicativo aqui da Bíblia, eu vou mostrar para você qual é. É esse aqui, ó, que eu gosto de usar, tá vendo? Esse Uhum. marronzinho aqui, ó. Esse marronzinho aqui, ó. Não sei se está dando para ver aí. Ah, eu já O usei zoom. esse. A Tá. tradução dele é muito boa também. Ele tem várias versões da Bíblia. E ele funciona também como uma rede social. As pessoas podem te chamar para participar de grupo de oração. As pessoas te chamam para participar Eu não sabia de... disso, não. Eu tive esse aplicativo durante muito tempo e Pois não é. tinha noção disso. E aí, convida para participar de plano de leitura bíblica. Eu estou participando de um plano aqui que tem mais 10 pessoas, que é o Devocional para Casais. E aí você vai fazendo, tipo uma rede social mesmo, sabe? Vai fazendo amizade e tudo mais. E o aplicativo não está me pagando nada para fazer essa propaganda, eu garanto para vocês. Se quiser pagar também, eu estou aqui para receber, não tem problema também. Mas é O muito obreiro é interessante, eu digno do gosto seu muito dele. salário, se quiser pagar, não tem problema. Não tô cobrando. Não estou, não. Mas o que é interessante é que eu estou recebendo umas solicitações aqui até da Arábia para entrar Poxa, nos, fantástico. nos planos de leitura bíblica. Eu estou meio preocupado para ver se isso não é para depois como é que diz? É, porque tu Me tá com a barba aí, né? e aí daqui a pouco eles vão me recrutar para Bin Laden, querer colocar cinto de explosivo em mim, entendeu? Sair andando por aí, abraçar o Bolsonaro. É, né? Pode ser, né? Ó, tem Quero não, muita pode gente no botar a Brasil. quantidade de virgem. Ó, pode botar a quantidade de virgem que for lá. Não quero não. Quero não.
quero Ó, original, eu tem quero muita aqui, gente ó. no Brasil, não precisa ser da Arábia, né? Tem muita gente no Brasil que ia gostar de você explodir algumas pessoas, viu? Cuidado aí com a propaganda. Não, comigo. Vamos lá, olha só, o sofrimento do cerco. O Ah, e sofrimento. outra coisa, Hum. desculpa, deixa eu voltar no assunto que não tem nada a ver com isso, mas vou voltar. Outra coisa, cuidado aí de você também não estar aí na rede social falando para o mundo inteiro que existem pessoas lá naquela janela 1040 que tá usando o aplicativo, porque é proibido a Bíblia, né, em Não, alguns mas eu não lugares. estou falando isso não, viu? Fiz uma brincadeira, eu me retrato. Por favor, Donald Trump não precisa mandar um helicóptero vir me buscar aqui, porque eu vou explodir os Estados Unidos. As torres gêmeas já foram derrubadas, então não se preocupe não, que não Janela vai derrubar mais. 1040, onde a Bíblia é proibida, o aplicativo não está sendo usado aí. Se está, nós não sabemos, tá bom? É Isso. brincadeira. Se está, nós não E a sabemos. barba Não, aqui é porque eu gosto. Não tem nada a ver com a Al-Qaeda. Nada. é isso aí. Então, pode ler Lamentações, que agora eu deixo. Pode lamentar com Jeremias. Tá bom. Eu vou ler qual, hein? Jeremias não tinha medo da Al-Qaeda, não, mas ele morria de pavor da Babilônia, hein? É, é. Eu vou ler até o 12, pode ser? Pode ser. E eu vou pontuando algumas coisas, tá bom? Uhum, uhum. Os sofrimentos do cerco. O cerco é ali. O cerco é o limite, onde eles foram cercados, onde eles foram detidos, onde eles estão sofrendo como escravos. Não é isso, Cláudio? É isso aí. Legal. Aí ele diz assim: como se escureceu o ouro, como o ouro refinado perdeu o seu brilho, como estão Desculpa, espalhadas. Marcelo. Ah, Posso te pedir um favor? Desculpa. Lê só até o 6. tá bom. Eu também tenho coisa para falar no 6, pode ser. Não sei, não. Mas eu vou ler até o 6. Vamos lá. Como se escureceu o ouro, como o ouro refinado perdeu o seu brilho. Como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, e ele está falando das pessoas aqui, né? Aqui ele está falando do tesouro das pessoas. Pode deixar aqui, por favor? Cadê meus negocinhos? Por isso que eu deixei os negocinhos aqui. Você que guardou, não foi? Como o ouro refinado perdeu o seu brilho. Como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis ao ouro puro, agora são tratados como simples objetos de barro, obra das mãos de oleiro. Até os chacais dão o peito, dão de mamar aos seus filhotes, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como as avestruzes do deserto. A língua do bebê que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. As crianças pedem pão, mas não há quem as alimente. Os que se alimentavam das comidas finas desfalecem nas ruas, e os que se caíram entre escarlate agora vivem entre montes de lixo. Porque a maldade da filha do meu povo é maior do que o pecado de Sodoma, que foi destruída num momento sem intervenção. O meu fala assim, porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida como num momento sem o emprego de mãos nenhumas, né? Esse primeiro momento ele está fazendo algumas alusões e ele retrata alguns fatos e faz algumas comparações e alusões com relação a questão de Israel, né? O que acontece? Primeiro ele começa assim, ó, como se escureceu o ouro, né? O ouro, o que é o ouro, né? Quando Deus trata sobre pureza, quando ele trata sobre transparência, sobre limpeza, ele fala sempre de ouro, né? Nós passamos pelo fogo para refinar o ouro, para trabalhar sobre as nossas vidas, né? E aí o que acontece?
quando ele fala se escureceu o ouro não se escurece, né? Se ele se escurece é porque ele não é ouro verdadeiro, não é isso? É, E ele está é. falando ali, se É escureceu, Micheline. é Micheline, não é? E eu tô com a câmera caindo aqui. Ele, É e banhado. ele fala assim, se escurece, então ele está falando assim, se corrompeu, né? Como se deixou de ser ouro, né? Como deixou a presença do Senhor, ao invés de se refinar, ao invés de estar ali dentro do fogo para ser uma obra preciosa, para ter mais de Deus, para poder. Ele se escureceu, né? E ele fala assim: como mudou o ouro refinado, quer dizer, já tinha sido trabalhado, já tinha sido moldado esse ouro, ele já tinha sido colocado no fogo e mesmo assim ele escureceu, né? Mesmo refinado. Um ouro que ao contrário de Jó, que não conhecia a Deus de andar com ele, só de ouvir falar, Israel conhecia a Deus de andar com Deus. Então, o ouro refinado, o ouro trabalhado, né, se escureceu. E ele coloca assim: nobres filhos de Sião, comparáveis puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro. Barro. Lembra? Você volta para o barro para poder ser o quê? Moldado novamente. E aí o que acontece? Aí ele faz uma segunda comparação. Ele não está mais comparando com o ouro e ele começa a fazer a comparação com o barro, dizendo assim: quando você precisa ser remodelado, você tem que ser quebrado. Vai sofrer, vai passar pelo processo da dor, porque não estava Aham, mole, né? exatamente. Não estava maleável. Exatamente. Então vai ter que Exatamente passar isso que você pelo está processo falando. da dor. E aí ele está falando assim, né? Deixou de ser ouro refinado e passou a ser barro para ser moldado novamente, né? E ele fala, aí ele está falando sobre a realidade agora, né? Não que a alusão não seja realidade, mas ali ele está tratando sobre o espiritual. E aqui ele começa a tratar também sobre o físico. Ele fala que eles estão passando fome, passando necessidade. A palavra de Deus diz que o justo não vai mendigar o pão, ele não vai passar fome, não vai passar necessidade. E Israel está passando necessidade. Aquele que comia comida fina, aquele que comia o do melhor da terra, estava na terra que mana leite e mel. Agora come nada, porque não tem comida. Está passando fome, né? Come seus próprios filhos para se alimentar. E, e aí no 6 ele fala assim, por quê? Por que que tá passando por isso? Por que que Israel tá passando por isso? Ele repete o que ele disse no 1, no 2 e no 3. Não, no 1 e no 2 ele está dizendo, porque maior é a maldade da filha do meu povo. Olha, ele se coloca ali como Deus pensando, maior é a maldade da filha do meu povo, porque era povo de Deus, Israel era povo de Deus, do que o pecado de Sodoma. Por que que era maior? Porque quando você peca consciente, quando você é refinado, você foi trabalhado, você foi moldado e você peca, você está pecando consciente daquilo. Sabe a E perua? mesmo assim, Sabe a perua que fala toda trabalhada no ouro, meu bem? É desse jeito, justamente Jerusalém toda trabalhada no ouro e não dá valor a isso. Não dá valor a isso. E aí ele dispersa. É justamente isso que você está falando, Cláudio. Olha só. Jeremias, ele continua um processo de clamar incessantemente pelo povo. Ele sempre puxa para a compaixão de Deus dentro da ira dele. Sempre. Ele entende que Deus é zeloso, é bondoso, mas se lembra também de que o povo afastou-se dele. E aí o que, que acontece? Ele precisa verdadeiramente boa tarde, realizar mano. as duas estratégias. A primeira estratégia é
clamar a Deus. A primeira estratégia dele é clamar a Deus e pedir a Deus incessantemente que volte os seus olhares para o povo dele. Entendeu? E aí ele faz isso no 3, 4, 5, apelando para a pena, né? Ele diz assim, ó, de verdade, os Chantagem chacais emocional. exatamente, os chacais dão o peito, mas o povo, a filha do meu povo, tornou-se criar as avestruzes e a língua dos bebês manda ficar pegada pela sede, ou seja, os animais continuam tendo o que comer e os seres humanos não. Aí ele diz, os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas e os que criaram, ele está dizendo assim, Senhor, aqueles que o Senhor disse que serão prósperos, que o povo seu, eu estava lendo ontem, Cláudio, me chamou a atenção muito, e eu falei sobre isso na sua live de hoje de manhã. Isaías, logo quando saiu de casa, que depois que o pai dele já tinha falecido e ele foi até uma terra lá, Deus falou assim, tá aqui, você não passe, fique aqui. E aí ele cavou um poço e tinha água. Cavou o segundo poço, tinha água. O terceiro poço tinha água. E aí o que aconteceu? Ele levantou um altar em sacrifício, em louvor e adoração a Deus, prosperidade. Olha só que extraordinário. Ele fez isso pela prosperidade. Ele levantou um altar em boa tarde. Levantou um altar em sacrifício ao Pai. Beleza. E aí o que acontece? Depois disso houve uma contenda porque os donos da terra, ele não era dono, falou assim para ele assim, olha, vou contar uma coisa para você, aqui tá ficando estreito e ruim pra gente. Você tá ficando maior, mais próspero em maior número do que nós. E o nosso medo é que vocês dominem a gente. Então, pega suas coisas e vai embora. E taparam os poços que ele tinha aberto. Fecharam os poços que ele tinha aberto. E aí ele falou, tá, beleza. Aí Deus falou para ele assim, não, eu sou Deus do seu pai, Deus de Abraão. E tudo que você for e você fizer, isso vai ser próspero, porque eu prometi isso para seu pai. Então, não se preocupe. Aí ele vai para outra terra, cava um poço. O que acontece? Água. Aí ele vai para outra terra, aí ele vai para outro lugar, cava outro poço. Água. E não sei o que, água. É natural, porque Deus prometeu que seria natural. Aí o que acontece para isso deixar de ser natural? Eu me afasto do Senhor. Eu me afasto da vontade dele. Entendeu? O cara se arrependeu tanto que ele voltou lá, acho que é Abimeleque. Ele voltou lá e falou assim, eu quero fazer um acordo contigo. Ele só faltou falar assim, depois que tu saiu da minha terra lá, eu reabri aqueles poços que eu fechei e tá seco, velho. Porque eu sei que a prosperidade é que está te acompanhando, não é você que está correndo atrás dela. Ela te acompanha, tudo que você toca é próspero. Isso é promessa natural, isso é promessa de Deus. Então, assim, o que acontece? Se é natural, Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Exatamente, exatamente. Aí o que acontece dentro desse processo? Jeremias entende isso, mas entende verdadeiramente que o povo se afastou de Deus e por isso que a desgraça está acontecendo. Porque é consequência, como nós falamos ontem, não é castigo, é consequência. E aí ele começa a apelar das duas formas. Primeiro, apelar ao coração de Deus, pelo amor que ele tem para nós. E a segunda forma, chamar a atenção do povo para retomar o seu coração para o Senhor. E o versículo 6 é justamente isso. Ele diz assim, ó, porque a maldade da filha do meu povo é maior do que o pecado de Sodoma, que foi destruída num momento sem intervalo, sem intervenção humana. Então ele está dizendo assim, povo, porque assim, mas Abraão não intercedeu. Abraão não intercedeu por Sodoma, Abraão intercedeu por Ló. Ele dizia, Senhor, se houver apenas um justo, porque ele estava pensando em Ló. E Deus, na sua onisciência, fez o quê? Foi lá e tirou Ló de lá, mesmo sabendo que Ló não era justo. Entendeu? Sabe o que me chama a atenção em relação a isso? Porque se você vê o 9, a gente não leu o 9 ainda, mas se você vê o 9, a gente vai chegar lá. O 9, ele está de novo, incessantemente e incansavelmente, clamando a Deus por misericórdia. E o que me chama a atenção aqui é o seguinte, é que eu sei que eu vou falar antes de ler até o 12, mas eu vou falar. O que me chama a atenção aqui é que tem mais clamor de compaixão e da misericórdia de Deus do que de arrependimento. Tem muito mais clamor. Posso te falar uma coisa? E você entende isso se você lê o 4 novamente, quando ele fala assim, a língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca e ninguém há de lhe o dê. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Ele está falando assim, o povo está tão apegado
à sede, ao pecado, às coisas erradas. Ele também está falando sobre isso. Que Sim, mesmo ele ali mamando, mesmo ele bebendo aquela água ali, mesmo assim a boca ainda está com sede. Por quê? Porque ele está com sede do pecado. Ele tem sede das coisas erradas, entendeu? Ele está ali apegado às coisas erradas. E por isso aos que você vícios pouco vê emocionais, né? Aquele arrependimento. negócio que não nos completa, não nos leva a lugar nenhum, mas que ainda assim a gente é muito apaixonado. Exatamente. Uma alegria momentânea, falsa, não eterna. Todo tempo na sua vida, olhando os stories da vida dos outros, olhando e se apaixonando pela vida alheia, como se a vida dos outros fosse uma novela, e você não presta atenção na sua para realizar a sua como uma vida extraordinária. E aí você fica se apegado ali, realmente, a não beber da água que nunca mais me dará sede. Simples assim, Exatamente. para resolver esse problema do 4 aqui é o seguinte: eu vou até lá, a água, beber da fonte, direto do trono, certo? A água que mana aquele sentimento de que nunca mais terei sede. E a partir daí, pronto, tudo é sensacional, tudo é extraordinário. E tudo será feito a partir de grandes desafios. Porque quando eu falo tudo sensacional e tudo extraordinário, eu não estou dizendo, como eu disse outro dia, que é mole-mole. Estou dizendo que é simples assim. Decidir é o primeiro passo. Decidir é o primeiro passo, mas não é o mas não é o menos fácil. Decidir de verdade é o mais fácil. Se eu decido, eu costumo dizer uma máxima, Cláudio, que eu digo assim: geralmente um voo comercial, como por exemplo, daqui para Bahia, dá quantas horas? Umas 2 horas e meia? 3 horas. Para decolar, esse voo comercial, ele gasta 1 tonelada de combustível. Para decolar. Durante o voo e a aterrissagem, não gasta nem 10% disso. A sua energia inicial é justamente aqui, ó. A maior Então, energia até você decidir é mais alcançar, difícil. alcançar a Decidir gasta velocidade da mais altitude de energia. cruzeiro. Na vida eu preciso alcançar a velocidade e a altitude, mas eu preciso gastar muita energia para isso. E aí, ó, porque a gente está se remodelando, a gente está se transformando num diferente e a gente vai, o nosso corpo vai continuar apaixonado. Tem 1 ano e 1 mês que eu parei de fumar e ainda assim, às vezes eu acordo, ontem a gente foi ao médico, que a gente foi lá ver o sangue, como é que estava e tudo mais. Geralmente, quando eu saía de uma consulta médica dessa, ou então saía de um prédio, ou então saía para ir embora para algum lugar, ou então saía do carro, a primeira coisa que eu disse, antes de subir, eu vou fumar um cigarrinho. Agora que eu desci, estou mais tranquilo, vou fumar um cigarrinho. E esse vício, entendeu? Do hábito, ele ainda me acompanha. E eu preciso 1 ano e 1 mês e 4 dias que eu parei, e 5 dias que eu parei de fumar. 1 ano, 1 mês e 5 dias que eu parei. E esse vício, ele ainda me persegue. Eu ainda tenho vontade de voltar ao hábito antigo. Entendeu? Por quê? Porque o meu cérebro ainda procura aquele sentimento da alegria momentânea da dopamina. E é justamente sobre isso que está no versículo 4. É sobre o interesse nosso de querer. E por isso que eu clamo mais por misericórdia do que de arrependimento. Existe muito mais clamor de misericórdia, de o Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim, da minha alma, do que, Senhor, eu me arrependo, eis-me aqui, faça o que o Senhor quiser comigo. Né? Israel tá naquela fase que eu falei hoje de manhã, né? Ah, não posso fazer nada, faz o que você quiser, né? Não posso fazer nada. Então faz aí o que você quiser. Ela tá É. nessa fase, não faça a sua vontade verdadeiramente, né? E aí, quando você chega no 7, Marcelo, lá a partir do 7, eu vejo aí uma outra divisão, né? Primeiro ele fala da fome, tanto a fome que Israel não está entendendo o que está passando, mas é a fome espiritual, e a fome física que Israel está passando, né? Até o 6. E depois ele começa a falar, eu estou tentando abrir minhas anotações aqui, porque eu esqueci.
ele começa a falar a partir do 7 sobre a tortura, o que ficar ali passando por isso traz de tortura, de desagrado para eles, de dor para eles, e mesmo assim eles não se rendem aos pés do Senhor. É aquela, aí eu volto para a questão do cigarro aí que você colocou. Eu tô tossindo, eu tô escarrando o tempo todo, eu tenho um pigarro aqui em mim, entendeu? Isso é uma tortura, eu respiro com dificuldade, eu não consigo alcançar meus objetivos e metas de ganhar massa, porque o cigarro não permite. Isso me tortura, porque eu quero alcançar meus objetivos e metas, mas mesmo assim eu não paro de fumar, porque eu estou apegado ao cigarro, entendeu? Mesmo sabendo todo o malefício que ele me traz. E o povo de Israel, do 7, né, até, se eu não me engano, o 12, deixa eu colar aqui, do 7 ao 11, ele vai falar exatamente sobre isso, vai falar sobre essa tortura que Israel passa nesse momento, né, do apego ao pecado e fome da vontade de Deus e não entendem, não, eles não entendem isso, eles não entendem que na verdade a fome verdadeira é igual uma pessoa que tem, eu tenho um vazio muito grande, nada preenche esse vazio dentro de mim, nada melhora, nada transforma dentro de mim. E a pessoa não entende que, na verdade, esse vazio é da palavra de Deus, né? Do amor de Deus sobre a sua vida, e tenta preencher com um monte de outras coisas e acaba perdido, né? Até que Deus consegue. Então, do 7 até o 11, eu vou Hoje é ler. sexta-feira, hein? Hoje é sexta-feira. Sextou. Pode ler até o 12, Claudinha. Tá. Porque mais. Não, perdão. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos, de corpo do que os corais, e tinham a formosura da safira. Mas agora escureceu-se-lhes os aspectos mais do que a foligem. Não são conhecidos nas ruas, a sua pele se lhes pegou aos ossos, secou como uma madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se desfinham, atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos, estes lhes serviram de alimento. Na destruição da filha do meu povo, deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu o fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrassem o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Forte isso, né? Muito forte. Uhum. Eles estão vivendo aí ele está falando de novo do aspecto tanto real, como também está fazendo uma comparação aí espiritual, né? Ele fala assim, oi, Micaele, tudo bom? Seja bem-vinda. Ele fala assim, quando ele fala sobre os príncipes serem mais brancos, né? Ele está falando a respeito do reconhecer do Espírito Santo de Deus na vida daquelas pessoas. O povo de Israel não acreditava que sua terra poderia ser invadida, porque o povo de Israel sabia, tinha a certeza de que o poder de Deus estava sobre a vida deles. Então, isso nunca iria acontecer. Então, eles eram reconhecidos como povo de Deus. Esse é o povo de Deus, esse é o povo escolhido. Opa, não vamos lutar contra eles. Até quando antes deles entrarem na terra prometida, o povo foi chamar um dos profetas, né? Lembra do profeta Balaão? Foram chamar o profeta Balaão para amaldiçoar o povo. Por quê? Porque eles sabiam do poder de Deus, né? Chamou o Deus do povo para amaldiçoar o povo, né? Enfim, e Balaão ainda queria amaldiçoar. Mas aí o que acontece?
eles não eram mais vistos dessa forma. Não havia mais semblante de Deus na vida deles. Eles não tinham mais o fruto do Espírito Santo. Agora eles eram escuros, agora eles eram sujos. Agora, e não é escuro assim, porque eu sou negra e você é branco, você é melhor do que eu, não. Você é filho de Deus, negro, branco, amarelo, rosa, verde, não tem nada a ver. É porque escuro dentro, de dentro para fora, né? E aí o que que acontece? Aquele povo estava escuro, ele não era mais reconhecido. Não tinha mais o Como Espírito ouro, Santo de como Deus ouro. sobre a vida deles. O ouro ele estava contaminado. Na verdade, o que ele está dizendo é isso, é que o ouro ele estava contaminado. Assim como Salomão se contaminou com as impurezas, assim como Davi se contaminou com o olhar, assim como Elias se contaminou com o descontrole emocional, assim como quem o único que não teve esse descontrole foi Jesus Cristo. Então, assim, é da mesma forma, e sabe o que é fantástico? É que Deus mostra as falhas na palavra. Ele mostra as falhas na palavra, Ele não é não só, esconde. não é, não é com, não é com condenação. Ele mostra para dizer, filhinho, você acha mesmo que esse povo aqui que comia os próprios filhos, eu não os perdoei quando eles se arrependeram? Você imagine você que cometeu isso ou aquilo. Lembre-se que para Deus pecado não é pecadinho, pecadão, pecado grande, pecado pequeno. Se fosse tudo glória, tudo maravilhoso, você imagina a gente ia pirar. Eu e você, que somos imperfeitos, que somos pecadores, que temos pensamentos a respeito de coisas que a gente gostaria de fazer e que a gente se segura e se tenta se controlar e às vezes nem controla quando vê já saiu um PQP, entendeu? Já saiu um feed de não sei quem, sabe? E você acha verdadeiramente, minha mãe estava me contando ontem que meu pai estava cortando o cabelo e que ele se chateou, inconscientemente ele se chateou com quem estava cortando o cabelo dele e falou uma palavra. Ei, não sei o quê, não sei o quê. E você acha verdadeiramente que Deus está. É, moleque! Mais umzinho! Agora sim eu posso mandar uma maldição para ele. Isso é o diabo, velho. Isso aí que você está achando que é Deus É é o o diabo. diabo. É Entendeu? verdade. Então, olha só. Não haja com blasfêmia achando que as coisas que o diabo faz é que Deus está fazendo. Tá entendendo? E Porque esse Deus tadinho, aí que o você está bichinho achando que faz isso, completamente inconsciente do que estava acontecendo. Aí você chega para ele assim: o que é isso? O senhor é pastor, o senhor não dava palavrão, o senhor é pastor, que coisa feia. Aí ele, com Alzheimer, avançado, que não lembra direito das coisas, vira, olha para você com um olhar de vergonha e diz: meu Deus, me desculpo, me desculpo, me desculpo, vai. pronto. Acabou. Exatamente. Então, assim, de verdade, é justamente isso que a Cláudia está falando. É chamar a atenção. O 12 ele fala assim, ó, Claudinha, você foi até o 12, né? Ele Uhum. fala assim, ó, nem os reis da terra, nem todos os moradores do mundo acreditavam que os adversários do inimigo pudessem entrar pelos portões de Jerusalém. Ele fala sobre a confiança demais. E ele sabe o que é impressionante? Que essa confiança, que ninguém sabe correr, morrer é, é, tem uma anotação minha, uma letra minha aqui que eu não estou entendendo, não. Ninguém. É. Oi, Dani, seja bem-vinda. Olha só. Ninguém sabe, verdadeiramente, ninguém sabe que, assim, olha só, presta atenção. Ninguém que não sabe correr, não morre de acidente de carro, a não ser que seja uma coisa de responsabilidade do outro. Mas se você tem meu pai sempre teve uma prudência muito grande para atravessar a rua, muito grande, um medo muito grande de atravessar a rua. Então ele sempre atravessava no semáforo, esperava o semáforo fechar, ou na faixa de pedestre, ou mesmo que tivesse vazio, não tivesse um carro nenhum, ele ainda assim atravessava correndo.
Não vou morrer atropelado nunca. E ele Quem tem segurava na medo, gente e queria levar, né? Ainda. exatamente. Então, assim, quem tem medo de morrer atropelado, não atravessa de forma, Imprudente. me fugiu a palavra, imprudente, essa é a palavra, obrigado. Quem tem medo não morre assim, não morre assim. Mas de verdade, mas de verdade, quem tem segurança nisso, morre assim, entendeu? Então, esse foi o problema. Mas sem inteligência emocional, ou seja, sem inteligência emocional o sentimento certo, na intensidade certa e na hora certa. Quando eu tenho o sentimento certo, na intensidade certa e na hora certa, eu consigo verdadeiramente ter um equilíbrio e alcançar coisas extraordinárias. Por quê? Porque nesse momento aqui, eu começo a parar para pensar, se eu tenho o sentimento certo, qual é o momento? O momento é o seguinte, eu sou escravo. Esse é o momento, eu sou escravo. Né? Então, o meu sentimento certo dentro do processo de escravidão é autorresponsabilidade. Mas para eu ter autorresponsabilidade, trazer para mim a responsabilidade, eu preciso de autoconhecimento, eu preciso de análise. Eu preciso entender o que é que eu fiz. E a partir daí, se eu sou igual a Jó, que não fiz nada, eu preciso Perfeito. começar a orar pelos meus. Eu preciso começar a orar pelos meus. Entendeu? Porque E foi abrir os assim que meus Deus olhos para aprender o que voltou Deus quer a me sorte. ensinar. Porque assim foi que Deus voltou a sorte de Jó. Não foi? Assim que os seus amigos começaram a orar. Foi assim que Jó voltou a orar pelos seus amigos. Deus restaurou a sorte dele. Olha só que extraordinária essa palavra. Mas teve um Então, processo, ó. Primeiro ele reconhece isso, que ele não tem poder para autoconhecimento. nada. Não existe homem justo Isso, perante Deus, ele reconhece isso. Aí ele se recolhe a sua insignificância, porque eu sou significante para Deus, Deus me ama. Mas isso. dentro do mundo verdadeiramente eu sou insignificante, eu sou bichinho de Jacó. Entendeu? E aí, mas eu sou significante para o dono do mundo. E aí ele se coloca como significante para o dono do mundo e insignificante para esse mundo que jaz do maligno. E a partir daí ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O que o Senhor quiser que eu faça, eu farei, mesmo passando pela dor. E aí Deus manda que os amigos voltem. E aí ele E ora aí, e Deus no restaura. 12 aqui, e no 12 aqui não houve isso. Na verdade, ele não houve medo. Não houve medo. E não estou falando de medo de temor ou de tremor. Estou falando medo de temor. Eles tinham uma confiança tão grande no próprio braço deles, entendeu? Que isso nunca vai entrar, eu posso fazer o que eu quiser, que nunca vai entrar. Ele disse, me abandonou, peraí, para ver se nunca ninguém vai entrar mesmo. Olha No só a amor de Deus, consequência. eles Não é. Desculpa, hoje eu não estou muito caridosa, né? E no amor Não. de Deus, Tudo eles, bem. eles tinham confiança no Deus poderoso de Israel, que Deus nunca iria permitir que acontecesse isso na Cidade Santa, entendeu? Em Não, Israel. é. Mas eles não entendiam que, assim, cara, não vai acontecer porque eu sou Terra Santa. Mas a partir do momento que eu deixo de ser Terra Santa, eu tô abrindo brecha. Não é castigo, é consequência. É isso aí. Não é castigo, é consequência. E aí não houve medo, nem confiança na intensidade certa, certo? Não houve confiança na intensidade certa, porque ela estava muito acima daquilo que eles verdadeiramente tinham como preparação para receber uma coisa dessa. E aí o que aconteceu? Diferente, quando Deus falou assim, eu vou estar contigo, pode ir lá, coloca dá 7 voltas e a muralha vai cair de pilim pim pim, porque eu sou Deus, eu quero que seja assim, pronto, acabou e vai ser assim. É isso aí. Agora aí dentro desse processo esteja comigo para o pilim pim pim acontecer. Porque sem mim não tem pilim pim pim não, brother. Entendeu? Sem mim não tem poder de Espírito Santo, não tem o meu poder, só se você quer meu poder sem ter a mim, hashtag, tire o seu cavalo da chuva. Eu quero a Entendeu? bênção, mas Porque não quero o dono da bênção. do mesmo jeito que eu quero você, meu filho, por inteiro, eu quero que você me queira por inteiro. Só o meu poder não. E eles Só o meu fecharam. poder não.
E eles fecharam completamente os olhos para a glória de Deus, porque assim, se você analisar, o povo andou no deserto e comeu maná, e as rolinhas foram mandadas para que eles comessem, e eles foram alimentados, e a roupa cresceu no corpo, e a sandália cresceu no pé, e eles viveram ali no deserto, por quê? Porque eles estavam ali na dependência do Senhor. E aí eles chegam em Canaã, eles estão vivendo já há anos ali, né, com vários profetas, vários reis, vários. E aí eles chegam e falam assim: não, vamos escolher outros deuses para adorar. E quando eles são cercados pelo povo da Babilônia, eles comem seus próprios filhos. Mas cadê o Deus que mandou maná? Cadê o Deus que mandou rolinha? Cadê o Deus que guiou no deserto? Ah, eu me esqueci dele. Por quê? Porque eu fui adorar Moloque, porque eu fui adorar Mamon, porque eu fui adorar Baal. E cadê Baal? Cadê Sabe o que é Mamon? Cadê extraordinário? Moloque? Sabe o que é extraordinário, Cláudia? É o seguinte, é que se fosse eu e você, esse Deus, se fosse eu e você, quando você viesse até mim, não digo você, mas se fosse eu. Por isso que Deus não faz, como diz o ditado popular por Se aí, Deus você não dá viesse asa à até cobra mim, e quando dá, tira o veneno. Porque olha só, se fosse eu esse Deus, e de repente você viesse até mim arrependido, assim, não, vai lá e pede para Mamon, quando ele te der, aí você, mas não de mim, já era, já chega, cansei de tu. Sabe por quê? Povo infiel. Quantas vezes te dou chance, até hoje para mim, para você, para Cláudia, para todo mundo até hoje a gente tem chance. A gente erra, acerta, erra, acerta, erra, acerta, erra, acerta. A gente às vezes toma uma liberdade de querer fazer as coisas que não vem dele fazer. E olha só, quantas vezes, sabe o que ele diz? Se você pecou a mesma coisa hoje que você pecou ontem, e ontem você se arrependeu, e hoje você se arrependeu e está pedindo perdão de novo, é como se você nunca tivesse feito, é como se você estivesse pedindo perdão a primeira vez para mim, porque eu esqueço, eu apago da minha memória as suas transgressões e reconto a sua história, porque eu sei quem você é lá no futuro e quem você vai se tornar. Agora, se fosse eu e você, Deus magoa você, você acha que Deus te magoa porque Ele quer o melhor para você e não te deu aquilo que você sente no seu coração que você precisa, você fica #chateado, vira as costas e abandona Ele, né? E aí, quando você vê que o bicho pegou porque você abandonou o seu Deus, você volta lá e Ele está aqui, ó, de braço. Ele nem fala assim, te falei, eu falei para você que ia dar nisso, ele, mas vem cá, ele, filho, vem cá, ele fica igual a minha mãe ficou na janela, ou ele fica igual ao pai do filho pródigo esperando na porta ali. Ele fica ali esperando exatamente. na porta. E quando chega, tragam-lhe o anel, tragam-lhe as sandálias. Meu filho estava morto e reviveu. Você chegou! E você fala assim, rapaz, eu te dei um monte de tapa na cara, te coloquei uma coroa de espinho, eu cuspi em vocês, levei metade da tua herança, gastei tudo com bebida e com mulher, e você tá me recebendo assim? Exatamente, exatamente. Eita, vamos lá, Claudinha, senão a gente não fecha. Sim, vamos, 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 vamos. De qual agora Erram de como 13? cegos nas ruas, andam contaminados de sangue de tal sorte que ninguém lhes pode tocar as roupas. Apartai-vos, imundos, gritavam-lhes. Apartai-vos, apartai-vos, não toqueis. Quando fugiram errantes, dizia-se entre as nações, jamais habitarão aqui. A ira do Senhor os espalhou, ele jamais atentará para eles. O inimigo não honra os sacerdotes, nem se compadece dos anciãos. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando vão socorro, como olhando das vigias para um povo que não pode livrar. Espreitavam os nossos passos de maneira que não podiam andar pelas nossas praças, e aproximavam-se o nosso fim, e nossos dias se cumpriram, era chegado o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos amarraram em ciladas.
o fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor, foi preso nos forjes deles. Dele dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Regozijate e alegrar-te. Alegra-te, regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, e habitas na terra de Uz, o cálice se passará também a ti. Embebedar-te-ás, e te desnudarás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Foi, foi. Olha o 13. O 13 ele diz uma clareza extraordinária. Uma clareza extraordinária. Ele diz assim, ó. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados dos seus profetas e por causa das maldades dos seus sacerdotes, que derramavam no meio dela o sangue do justo. A clareza de o motivo pelo qual eu estou, não é que eu estou sendo castigado, mas que eu estou Colhendo maçã, é que eu plantei maçã. exatamente. Exatamente. O motivo pelo qual é esse. Agora, diferente de como quando Jó, que ele teve por muito tempo, ele não conseguia entender o porquê estava acontecendo isso, e tem uma clareza verdadeira da consequência disso. Da consequência disso. No 20, ele fala do líder, né? Zedequias, da planície de Jericó. Em Jeremias 39:5, ele diz, o ungido do Senhor. Sabe a história que sua mãe ora por você, daí você se sente protegido e capaz de realizar qualquer coisa? Qualquer coisa. Ele diz, estamos lascados, porque o ungido do Senhor foi preso, e agora não tem quem interceda por nós. É isso que ele está falando. Ele está falando assim, sabe aquele lance assim, sua mãe um dia vai morrer, velho. Entendeu? Então aprenda a orar por você, velho. Porque se você não aprender a orar e interceder por você, as pessoas que intercedem por você, um dia elas se vão. Minha mãe sempre falava assim, não, eu oro para meus filhos. É muito poderosa a oração de uma mãe que intercede pelos filhos, porque às vezes o filho está na madrugada fazendo, sabe-se lá Deus o que ele está fazendo, e aí a mãe está lá na madrugada, na vigília, orando por ele e abençoando ele. E essa mamãe, quando ela foi embora, meu irmão, a mão do Senhor em relação às consequências de seus pecados podem pesar em cima de você. E quando a mão do Senhor pesar em cima de você, de consequência daquilo que você fez, eita, velho, vou te falar uma parada. Não é mole, não. Não é fácil, não. E não é culpa, não. Olha só, minha esposa de verdade, Verônica, ela, às vezes, de madrugada, está com muita dor na lombar. Por causa da gravidez, ela está com muita dor na lombar e ela chega de manhã e fala assim, caramba, não dormi direito. Às vezes eu estou acordado assim, vou e faço imposição de mão, oro pela lombar dela, aí ela consegue, graças a Deus, Deus me usa, e aí dá uma amenizada na dor e ela consegue dormir mais. E aí, às vezes eu passei a noite toda dormindo, ela fica com pena de me acordar para orar por ela, entendeu? E aí, quando eu vejo, tipo, ela está dormindo sentada, para melhorar, sabe? Sentada, para ver se dá uma melhorada nas dores por causa da... Aí eu pergunto para ela assim, meu amor, você orou por você? Ore por você. Ore e deite para dormir, porque o Deus é maravilhoso, Ele vai te atender. Ore e deite para dormir. Aprenda a orar por você, porque quem não aprende depende. Até quando você vai verdadeiramente ficar dependendo disso, dependendo do ungido do Senhor para realizar as coisas que você pode realizar. E que Deus deu autoridade e poder para você também fazer, né? E você não faz. Você precisa aprender isso. Não é preguiça, é desenvolvimento. Sabe? Não é preguiça, é desenvolvimento. É você se desenvolver na comunhão, na intimidade, no amor com o Pai. Né? O 22, ele quase disse, no 22, ele quase diz assim, tetelestai, ele está dizendo assim, está consumado
O castigo por causa da sua maldade está consumado. Ele fala assim, né? É como se falasse assim, não existe esperança, porque não existe arrependimento. Se não existe arrependimento, não existe esperança, ó filho de Sião. Você tem duas opções aí. Você vai passar por esse problema aí para sempre, porque você não quer se arrepender do seu pecado, ou você se arrepende verdadeiramente e Deus vai te resgatar e você não vai passar mais pelo exílio, né? Tanto que assim, quando você lê Jeremias, você vê que Deus, uma parte do povo, uma parte da população foi levada em cativo, outra parte foi exilada. Por quê? Porque essa parte exilada foi a parte que reconstruiu Jerusalém, entendeu? Então, assim, a outra ficou lá pagando, né, Por pelo que muitos tinha anos feito. ainda. E spoilamos que isso não vai acabar no último capítulo. Acabamos de dar o spoiler. Foi mal, foi mal, foi mal. É impressionante como a gente está acostumado a esperar aquele pilim-pim-pim do final feliz, do momento em que terminou o capítulo e terminou tudo bem, tudo extraordinário, tudo maravilhoso, e não vai ser assim ainda. Marcelo, e quando isso vai acontecer? Cenas dos próximos capítulos amanhã, em Revelações, Lamentações. Lamentações, amanhã, no último capítulo, Cláudia vai falar um pouquinho quando que isso vai acabar. Já até anotei aqui, ó, quando que isso acaba. E amanhã, Claudinha vai falar um pouquinho quando que é na história que isso acaba, que o povo verdadeiramente se arrepende e quando que isso vai acabar. Não vai ser no capítulo 5, mas a gente não vai deixar você no escuro. Sim. E a gente quer dizer o seguinte, não, mas aí a gente fala qual vai ser o próximo livro amanhã, né? Não, ó, Isaías 42, olha só, Isaías 42 fala assim, encorajem Jerusalém e anuncia que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou a sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. É para você que o Espírito Santo está falando, por isso que está top nós dois, porque é para dentro do seu coração, é para transbordar no seu coração. E a gente fica muito feliz de estar aqui ouvindo esse tipo de coisa. Em nome de Jesus, Regi. Qual é a tarefinha de hoje, Claudinha? Conta para nós. Então, olha que maravilha. O que acontece? Como eu vou ler de novo Isaías 42 para o pessoal entender, né? Ó, ele fala assim, encorajem-se Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Olha só, pare de se acusar. Pare de se acusar, responsabilize. O que acontece? Eu já ouvi, eu não me lembro quem foi que falou, mas eu já ouvi um pastor pregando e ele falou assim que a gente não tem responsabilidade com o erro, né? Com o pecado, com o eu preciso, eu não tenho que assumir, eu preciso eu não tenho compromisso. Exatamente. Eu tenho que assumir o que aconteceu na minha vida. Eu preciso assumir. Eu preciso confessar. Eu preciso deixar o que aconteceu na minha vida. Mas eu não tenho compromisso com isso. E às vezes a gente passa uma vida inteira se lamentando. Se martirizando pelo erro. Exatamente. O compromisso com o erro são dois sentidos. É esse sentido que Cláudia está falando aí. De você se martirizar e se culpar e ficar o tempo todo se massacrando por causa do erro. E o segundo é você continuar errando. Você tem compromisso com o erro quando você continua fazendo todos os dias as mesmas coisas que estão erradas, que não geram resultado, e você está focado em continuar errado. E aí você tem compromisso com o erro. São duas formas que você tem compromisso com o erro. Que dá na cabeça, muito cabuloso isso, Cláudia. É verdade, velho. Você tem razão. Então, não tenha compromisso com o erro! Essa é a tarefa. Uau! Não tenha compromisso com o erro. Se você errou, aprenda aonde você errou, corrija. Acabou. E não tenha compromisso com o erro. Ai, meu Deus, minha culpa, minha única culpa, e ficar ali se chicoteando.
Não, Jesus Cristo já pagou por si todos os seus pecados. Todos os seus pecados, todas as suas dores, todas Arrependa-se, as suas coisas. arrependa-se, peça perdão, e Jesus Cristo diz: vá e não Não peque peques mais. mais. Mas se você pecar de novo, volte e peça perdão de novo. Arrependa-se de novo e peça perdão de novo. O mais importante é você não fazer assim, ó. Eu vou ali pecar e depois eu me arrependo mesmo e Depois Jesus eu me volto para pedir perdoa. perdão. Porque você está cometendo um crime premeditado, entendeu? Então não é isso que Deus espera de você. E Ele conhece o fundo lá do seu coração, e onde está o seu coração está o seu tesouro. Tá joia? Grande beijo no coração. Ora para nós aí, Claudinho, para a gente Com encerrar, por certeza. favor. Papai do Céu, obrigada mais uma vez, Senhor, por esse almoço maravilhoso na tua presença, porque quando a gente come aqui, ó, da tua palavra, eu não sinto nem mais fome, eu não sinto mais sede, eu não sinto necessidade de mais nada, porque o teu Espírito Santo já me enche. Transborda na vida de cada um, Senhor, que está aqui presente, ouvindo a tua palavra, Senhor, aqueles que depois vão ouvir a tua palavra, e nos faz, Senhor, colocar em prática, para que possamos ser transformados pelo teu amor. Senhor, que possamos viver o propósito de Deus na nossa vida. E qual é o propósito de Deus? Ser amor, porque o Senhor é amor. Então derrama sobre nós a tua bênção. Unge as nossas cabeças com teu óleo santo. E que, Senhor, as pessoas nas ruas, nos parques, na nossa casa, olhem para a gente e vejam o teu Espírito Santo, o brilho do teu Espírito Santo forte em nossa vida. E não como o povo de Israel naquele momento, que as pessoas olhavam e não viam mais o teu resplendor. Eu quero ser visto, Senhor, mas não por quem eu sou, não pela Cláudia, eu quero ser visto pelo brilho do Espírito Santo na minha vida. Então, transborda sobre as nossas vidas, Senhor. É o que te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E Senhor, me ensina, Pai amado, a não ter compromisso com os meus erros. Em nome de Jesus. Amém. Coragem, minha alma, ser forte coração. Ele não tarda. Time. Que horas, Marcelo? Que horas? Ele não fala 0659 na veia. Marcelão vai falar sobre procrastinação hoje, hein? Procrastinação, empurração de barriga. Simbora deixar o barriga de tanquinho, parar de empurrar os trem com a barriga. Vambora comigo. Tamo junto até depois do fim. Ele não falha. 0659 PM. Espero vocês lá. Beijo. Tchau. Deus abençoe. Sempre o farei.